Ok, ok. Pessoal, é o seguinte: teorias e métodos em geografia. Ahn, essa é uma disciplina que quando a gente foi reformar o currículo, nós ficamos na dúvida se ela iria para o primeiro período, né, para o segundo, tal. E aí acabou que a gente deixou no. Ela era no quinto período, inclusive. Aí nós puxamos ela para o terceiro período, para o terceiro semestre, porque assim, ela é uma disciplina que ela embasa, né? Embasa algumas coisas no âmbito da teoria em geografia mesmo e nos métodos de pesquisa, de desenvolvimento da geografia enquanto uma ciência, enquanto um ramo do saber. Ah, eu imagino que vocês devam ter tido história do pensamento geográfico, e lá vocês passaram por algumas questões, né, né, que eu vou reforçar algumas coisas aqui, para a gente pensar na geografia como ciência, mas como ciência de quê, como, onde, por quê, é um pouco disso, né? Se a história do pensamento geográfico apresenta um pouco do que foi a geografia na história, a teorias e métodos apresenta, vamos dizer assim, o ser da geografia. Seria mais ou menos isso. Então, assim, ela é uma disciplina que é basicamente teórica. Assim, nós vamos ler algumas coisas, vamos bater um papo aqui, né? Conversar sobre ciência, né? Sobre, sobre a geografia como ciência, ou se a geografia é uma ciência, ou o que é a ciência, né? Que tipo de ciência? Essas são discussões importantes porque tem a ver com a própria prática do ser professor, né? O que é curioso, né? Porque hoje a gente vive no Brasil um momento sui generis, né? Se a gente pode pensar assim. Porque a gente achava que algumas coisas já eram fatos dados, né? Já tava pacificado certas coisas, né? Tipo, a Terra ser redonda, né? Não é redonda, é oval, né? Vacina, né? Ajudar a controlar epidemias, tal. E aí, cara, assim, de repente nós vimos que não. E aí Estamos você pensa regredindo. assim, oi? Estamos regredindo. E aí você pensa assim, não, mas é gente que é completamente ignorante, que nunca foi na escola, que faz umas barbaridades dessa. Não mesmo. Tem gente, sabe, com curso superior, com pós-graduação, que você fica assim, tá? Você vê, né, que a burrice, na verdade, ela não necessariamente tem a ver com a escolaridade, né? E aí a gente está vendo isso claramente. Sabrina levantou a mão, pode comentar? Inclusive, aqui em Mariana tem um cara que eu acho que ele tem doutorado, mestrado, sei lá, em história, e o cara é maluco com os pensamentos mó doido, como se ele nunca nem tivesse estudado, nem nada. Cada ideia é mó maluca. A gente precisaria de talvez fazer, talvez, tipo, a gênese da ignorância, né? A gênese da burrice, sei lá, alguma coisa assim, né? Ter, quem sabe, vou procurar um texto para ver se alguém já escreveu sobre isso. Se não escreveu, eu vou escrever depois. Mas é isso, né, velho? Então, assim, tem. Você vê, é como se. A coisa é tão absurda, né? Que assim, é como se eu, professor de geografia, virasse você a gente. Na verdade, a Terra é plana mesmo, sabe? Nada prova que ela seja, né, um geóide. E porque assim, o que a gente viu no Brasil ultimamente é médico falando que vacina era um problema, né? Assim, são coisas que você escuta e você não acredita, né?
Mas como diz o cara, um dos caras que fundaram a Anvisa, né, um dos fundadores da Anvisa, não, tem muito médico burro por aí, então, né, então tem muito médico burro, tem muito professor burro, tem muito engenheiro burro, então, enfim. Mas tem a ver, inclusive, com isso, né, com a ciência, com a compreensão da ciência, com o papel da ciência na sociedade, né? Então a gente vai conversar sobre essas coisas ao longo do semestre, tá bom? Então a ideia é essa. Eu já deixei um textinho lá para vocês, é um texto de Harvey. Eu fiquei na dúvida se colocava um texto do Harvey ou um texto do Lefebvre sobre espaço, mas o Harvey ele é mais fácil de compreender, né? O Harvey ele é lefebvriano, mas ele tem uma escrita menos complexa de se entender do que o Lefebvre, né? Mas nós leremos o Lefebvre também. E aí, a aula de hoje, eu coloquei assim, conversações sobre ontologia e a epistemologia em geografia, tá? Então, olha só. Então, vamos lá. Quando eu falo ontologia, vocês sabem mais ou menos dizer o que é isso? Não tem nem ideia? Ninguém. Quando eu falo epistemologia, e aí? Vocês também não têm ideia? Já ouvi falar, mas não sei. Não lembro. Posso estar errado, mas ontologia quer dizer alguma coisa antes? Não. Não. Mas ninguém quer chutar aí, ver se adivinha? Então, presta atenção, gente. Esses são termos muito do ramo da filosofia, né, vamos dizer assim. Logia é estudo, sim, isso mesmo. São termos que a gente vê mais na filosofia, mas tem tudo a ver com a geografia também e com os diversos ramos do saber. Então, veja bem, ontologia tem a ver com o estudo do ser, né? Ôntico tem a ver com ente, ente, E-N-T-E, ente é ser. Então tem a ver com o estudo do ser social. Ontologia, estudo do ser. Qual ser? A gente pode estudar uma ontologia mais do indivíduo, né? O ser do indivíduo. O indivíduo enquanto existência, né? O indivíduo enquanto o cogito cartesiano lá, o penso, logo existo, tal, enfim. Mas no nosso caso aqui, da geografia, né, a ontologias da geografia, seria como é que a geografia lidar, como é que a geografia, vamos dizer assim, como é que a geografia responde a questões as questões que têm a ver com a sociedade, com o ser social. Ok? Tá confuso? Tá estranho? Falar isso alguma vez na vida sua? Sim, não? Então tem a ver com uma certa ontologia, tanto da natureza, se a gente for pensar assim, existe o ser natural? O que vocês acham? Sim? Existe uma natureza que independe do ser humano. Concorda comigo? Sim? Existe, né? O planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? São bilhões e bilhões de anos de processos físicos, químicos, biológicos, e o ser humano, o Homo sapiens, está aqui há 40 mil anos. De civilização, nós temos 12, 15 mil. Né? Então, a natureza, ela é um ser por si só. Né? Então, a gente pode pensar numa ontologia da natureza. Né? Da mesma forma que a gente pensa numa ontologia do ser social. Né? Os fundamentos da sociedade, né? Como ela se organiza,
né, as relações as relações que os indivíduos travam consigo mesmo, as relações dessa sociedade, desse ser social com o ser da natureza, como ele se organiza no espaço, como ele se territorializa, como ele... Entende? Então, isso é ontologia, é o estudo do ser. Ao passo que epistemologia é o estudo sobre o saber. Ok? Episteme, no grego, é saber, é ciência. Então, é o estudo do saber, o estudo da ciência. Então, veja bem, são coisas... Então, eu estou falando de duas coisas. Estou falando assim, uma é a ontologia, é o estudo do ser social, é o estudo da sociedade. Como que a sociedade, como que a gente pode pensar a configuração social? Quais são as relações fundamentais que estabelecem essa sociedade, esse ser social? Quais são as relações fundamentais desse ser com o ser da natureza? Ok? Isso é ontologia. Epistemologia é a reflexão que a gente faz sobre o saber. Esse saber, ele é neutro? Esse saber, ele é ou ele não é neutro? Entende? Esse saber, quais são os fundamentos desse saber? Então, olha só, se a gente está falando da geografia, se a gente está falando da ontologia e da epistemologia da geografia, eu estou falando para vocês, olha, existe uma possibilidade da gente pensar e interpretar o ser social e o ser da natureza a partir do olhar geográfico. Da mesma forma que existe uma possibilidade de refletir sobre a ciência, sobre o saber de modo geral, a partir também de um olhar geográfico. Vocês estão me entendendo? Ou está completamente viajado e nada a ver? Mais ou menos, Sabrina? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Então, veja bem. Vamos lá, de novo. Se vocês estão na universidade e a gente está fazendo ciência, né? A gente está fazendo ciência. Aí eu falei, tá, mas o que isso significa, né? O que isso significa? Ah, uma resposta simples e banal. A gente está tentando entender como é que o mundo funciona. Coisa simples. Como é que o universo funciona, tal. Assim, basicamente é isso. Né? Como é que funcionam os processos físicos, químicos, biológicos? Né? O que resulta deles? Como é que funciona como é que se dá os processos espaciais, né, do cosmos? Né, por que uma determinada formação vegetal é assim em um determinado ponto do planeta e é de outro jeito em determinado outro ponto do planeta? Por que as sociedades se organizam dessa forma e não é de outra forma? Então, assim, basicamente é isso. Então, eu estou falando assim, olha, existe uma ontologia que a gente pode... Existe um estudo do ser, do ser social e do ser da natureza, né? Que a geografia a geografia, ela consegue dar uma possibilidade, né? Nesse grande quebra-cabeças que é a ciência, a geografia é aquela peça que ajuda a compreender isso. Da mesma forma que no mundo da ciência mesmo, né, o mundo da ciência, do saber, da reflexão sobre o saber, sobre o ato de saber, sobre o ato de pensar, sobre o ato de produzir ciência, sobre o ato de produzir conhecimento, que é a epistemologia, a geografia também tem uma contribuição para ela. Que a gente vai tentar conversar aqui durante o curso. Basicamente é isso. Por isso que eu dei o nome assim bem aberto, né? Conversações sobre ontologia e epistemologia em geografia. Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é o que é ontologia e o que é epistemologia. Ontologia, estudo do ser social. Epistemologia é o estudo sobre a ciência, sobre o saber, sobre a produção do saber.
Ok? Sim. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo sobre a epistemologia. Tá? Aí eu posso fazer uma pergunta simples para vocês aqui e objetiva. Existe produção de conhecimento que seja neutro? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu também acho que não. O conhecimento sempre busca algo e não sei explicar, mas eu acho que não. Você sempre vai partir de alguma coisa. Eu acho que Sempre vai ter um lado. deve ter um ponto de vista. Sempre vai ter um lado. Né? Pois é, olha só que coisa interessante. Vocês estão me dizendo que falar em ciência neutra, né? Então, a gente está pensando na epistemologia, ok? No âmbito da episteme, do saber. Vocês perguntem, olha, tem como a gente saber as coisas, né? Produzir ciência de forma neutra, desengajada completamente? Todo mundo respondeu que não. Sim, eu também concordo. Mas existe um domínio na ciência, por exemplo, que a gente chama de positivismo e neopositivismo, que diz justamente ao contrário. Que é sim possível e desejável que a ciência seja produzida de forma neutra. Que os sujeitos que estão a produzindo não se engajem com as contradições do social. É o pensamento dominante, inclusive. Parece absurdo, não parece? Mas é. Aí, por exemplo, se eu viro para vocês assim, positivismo em geografia, vocês já ouviram falar? Já sabe dizer quando é que foi, qual que era as bases? Não, né? Aí você vira e fala assim, o neopositivismo, o que ele trouxe para a geografia? Também não. O que a teoria crítica trouxe para a geografia? Então, estou pensando na geografia enquanto ciência, ok? É isso aí que a gente vai ter que conversar. Entende? Porque, assim, a gente produz conhecimento fazendo ciência. E aí nós, como professores, nós vamos para a sala de aula, né, conversar sobre esse conteúdo científico que a gente ajudou a produzir ou estudou, né? Mas aí, qual que é a concepção correta do papel da geografia na formação desse sujeito, desse outro sujeito, desse aluno? Entende? Aí, por exemplo, eu poderia virar para falar para vocês o seguinte, ó. A geografia, ela, perdão, enquanto muitos, né, enquanto a maioria do pensamento científico acha que ele deve ser neutro, né, uma outra parte de um pensamento, né, de uma epistemologia, vira e fala justamente ao contrário. Fala assim, não, a ciência tem dessa de ser neutra, não. A ciência tem que ser engajada, porque, na verdade, a gente só faz ciência, a gente só realiza ciência se a gente mudar a realidade humana. No caso, para melhor, né? Então, a ideia é essa. Então, veja, essas são, sabe, são que se dão no âmbito da epistemologia, em geografia, ou na ciência, no âmbito da ciência. E no próprio âmbito da ontologia também. Então, assim, é possível falar numa ontologia em geografia? Alguns falam que sim, outros falam que não. A geografia tem seus métodos próprios? Ou ela partilha dos métodos de pesquisa que a maioria das ciências se utiliza? Entende? É um pouco disso que a gente vai ter que conversar, vai ter que chegar aí, né?
A gente vai ter que caminhar aí. Na verdade, não é nem para fechar. Eu não estou querendo que vocês fechem um consenso, não. Eu quero que vocês aprendam a refletir sobre essas questões. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Ontologia, estudo do ser social. Epistemologia, estudo do saber, da ciência. Né? Aí, eu viro para vocês e pergunto assim, tá, professor, mas que diabo de ser social é esse? Já pararam para pensar nisso também? O que seria esse ser social? Hum? Ninguém? Ninguém se habilita? Ninguém se habilita a chutar? Igor, você deixou a nossa turma muda? Misericórdia! Senhor Jesus, me ajude. Tô adorando, mas tá pesado, hein? Apesar. Tô achando massa, mas tá pesado. Todo mundo assim. Não, mas vamos lá. O que seria o ser social? Pode falar, gente, Seria qualquer coisa. A sociedade, as nós, pessoas. enquanto pessoas sociáveis, né? Moramos em uma sociedade. A interação do ser com o espaço, com tudo que há no espaço, uma coisa assim. Tá, vamos lá. Então, ser social. A gente pode falar, não, beleza, o ser social é a sociedade, né? Tá, mas como assim? A gente precisa de melhorar isso aí, né? E aí, meus caros, a gente vai adentrar agora para pensar na ontologia. Agora a gente vai pensar um pouco da ontologia, tá? Ontologia em geografia. Vamos pensar o seguinte. Aí aqui, gente, é um corte, vamos dizer assim, epistemológico, que ou a gente assim, a gente concorda com ele ou não. Enfim, eu não estou obrigando ninguém a concordar com isso, tá? Mas é uma forma de interpretação do ser social, né? É uma forma da gente pensar o ser da sociedade, né? Como que a sociedade se põe para si mesma e para fora de si mesma, né? No tempo e no espaço, tá? Yasmin, pode falar. Que a professora de psicologia passou um filme. Não sei se meu pensamento está certo. O nome do filme é... Eu não gostei muito do filme, não, mas deixa eu ver se o pensamento ficou certo. É o Enigma de Casper Hauser. No Como? filme mostra um homem que nunca teve contato com o ambiente social e por isso ele não conseguiu aprender a viver em comunidade, como a gente. Ele não conseguiu aprender a falar, a escrever. E só depois de um tempo que ele foi ele foi expulsado de casa e levado para uma outra cidade, e lá um professor começou a ensinar ele, a inserir ele na sociedade. Só que ele não entendia o jeito da gente agir, de pensar, ele não conseguia entender. Eu não sei se tem muito a ver isso, porque é muito difícil a gente falar o que é o ser social. Não sei se está certo meu pensamento, né? Porque, pelo visto desse filme, eu entendi isso. Uhum. Na verdade, assim, eu tô com pretensões mais modestas. Não quero que ninguém defina o ser social, porque nem eu sei definir direito, né? Tem aí uma enorme bibliografia, uma quantidade enorme de autores. É isso que eu entendi, que não tem como definir o que seria esse ser social. Uhum. A gente consegue pensar algumas categorias para explicar o ser social, né? E aí, meus caros, a primeira categoria, talvez a mais importante que eu queria pensar, como é que é o nome do filme, Yasmin? O Enigma do quê? De Casper Hauser. Casper Hauser. Nunca vi esse filme, não. Achei interessante a premissa dele. Deixa eu anotar aqui. Pra depois eu vi.
Então, olha só, gente, presta atenção. A primeira categoria, talvez a mais importante, é a gente pensar o ser social, né? Como que a sociedade se estrutura, né? Como é que ela se põe, né, para si mesma, para fora de si mesma, né? Vamos dizer assim. Talvez a primeira categoria mais fundamental para a gente pensar isso é a categoria trabalho. É engraçado isso, né? Mas é isso. Eu sempre... quando eu estou lá no ensino médio, eu viro para os meninos e falo assim, gente, o que nos diferencia dos demais animais? Aí a galera vai falando, né? Porque a gente pensa. Eu falei assim, não, a ciência já comprovou que tem animal que pensa. A gente raciocina. Não, a ciência já provou que tem animal que raciocina. Porque a gente... outro tipo de resposta porque a gente tem... né? Não, a gente fala. Aí eu falo assim, olha, a ciência também já provou que alguns animais, eles têm uma estrutura de comunicação, né? Não é complexo com a gente, mas eles têm. Então, assim, tá, mas objetivamente o que nos separa dos animais? Então, talvez a primeira e mais fundamental é a categoria de trabalho. Como assim, professor? Explica, né? Isso que eu sou obrigado todo dia a fazer para sobreviver, para ganhar meu dinheiro? Então, porque a categoria de trabalho, ela é muito mais além do que o ato de trabalhar, entre aspas, para ganhar dinheiro, né? Ok? Eu estou falando do trabalho enquanto condição do ser, enquanto condição de existência do ser. Então, veja bem. O que nos diferencia dos animais é porque a gente trabalha. E ao trabalhar, a gente produz sociedade, a gente produz um processo que o nome é esse mesmo. Humanização do homem. Termo estranho, né? Mas é isso mesmo. Humanização do homem. Eu falei assim, porra, mas que diabo de humanização? Esse professor, coitado, ele ficou doido lá no doutorado e veio dar aula pra gente, né? Veja, o que é o processo de humanização do homem? Se nós, alguns milhares de anos, éramos como os outros animais, sem cultura, né, sem fala, sem ciência, sem tecnologia e tal, nós começamos a nos diferenciar deles quando nós começamos a nos humanizar. E como é que nós nos humanizamos? Quando a gente transforma o nosso meio. Quando a gente cria técnica, quando a gente cria tecnologia para transformar a nossa existência. Então vamos lá, então vamos pensar, vamos continuar pensando sobre isso. Assim, beleza, a gente precisa de comer. Tá, mas a gente vai ficar o resto da vida caçando e coletando? Dá pra gente fazer outro tipo de coisa? Dá. Aí, num determinado momento lá, uma galera que foi morar em comunidade falou assim, por que em vez da gente caçar os animais, a gente não cria os animais? A gente não domestifica os animais? Fica mais fácil, você concorda comigo? Mais fácil, né? Mais fácil, vamos pensar lá, 12 mil anos atrás. Melhor do que correr atrás do bicho lá, né? E passar aperto lá, ou ser comido pelo bicho também, alguma coisa assim. Não, vamos pegar esses animais aí que a gente sabe que dá leite, que dá carne. Vamos criar ele aqui, perto da gente aqui. Justo, Sabrina. Tem meu sonho, inclusive, né? Estou trabalhando para isso. Morar na propriedade que eu comprei ali, entre Itabirito e Ouro Preto, na minha roça lá, criar minhas galinhas, minha horta lá e ficar sossegado. Então, assim, dá pra gente criar galinha, né? Dá pra gente criar um boi, uma vaca, não sei o que? Dá, beleza. Então, a gente já começa, olha só, o ser humano já começa a interferir no espaço, ele já começa a modificar o espaço e o meio dele, porque em vez da gente ficar correndo atrás dos bichos, a gente trouxe os bichos para perto e fomos cuidar deles, fomos criar, né? Fomos
constituir criação para poder ter esse alimento próximo. Ao invés da gente ficar subindo e descendo em árvore, passando aperto porque a gente, né, não precisa de comer vegetal, se a gente fazer isso, a gente planta. Aí a gente descobre que, não, a gente planta aqui, ó, cuida, tal, toma cerca aqui, toma cuidado para os bichos não comer, e se a gente trazer a água para cá, a gente irriga, e aí a gente vai cuidando, aí a gente percebe que flora numa época, dá o fruto na outra, e veja, e aí nós vamos modificando o espaço, porque nós vamos trabalhando, a gente está trabalhando, a gente está criando um processo de humanização, a gente está humanizando o espaço, a gente está humanizando a sociedade, a gente está humanizando o meio. Então, a gente está criando condições para que nós possamos viver nesse meio. A gente está criando condições para técnicas, veja, o nome disso é técnica. A gente está criando condições técnicas para viver nesse meio. A gente está criando condições técnicas para viver no tempo e no espaço. Por isso que a categoria fundamental, para a gente pensar o ser social, é a categoria trabalho, porque quando a gente trabalha, a gente tem um... Olha só, daqui a pouco eu te deixo falar. Porque quando a gente trabalha, a gente tem um metabolismo, a palavra é essa mesmo, um metabolismo com a natureza, porque a natureza é ela a nossa fonte primeira de recursos. Então, tá aí, tá a água, tá o solo, tá as plantas, tá os animais, tá as culturas, tal. Então, a gente cria uma relação metabólica, cria uma relação com a natureza, mas não simplesmente de ir lá e pegar alguma coisa da natureza. A gente vai criar uma relação que transforma a natureza. Que cria um espaço da técnica, um espaço humanizado. A gente vai humanizando a sociedade, a gente vai humanizando o homem, vai criando o espaço do homem. Quando eu falo homem, é o ser, viu, gente? Do homem e da mulher, não é? O espaço do homem enquanto espécie. Então, quando a gente trabalha, a gente modifica o espaço, modifica o tempo e modifica a nós mesmos, tá? Aí, daqui a pouco eu vou falar. Fala, Sabrina. E tem o exemplo, tipo, que você está falando que a gente modifica para transformar e humanizar. Tem um exemplo de quem dirige. Tem pessoas que às vezes não tem uma perna, não tem um carro, modifica para poder se humanizar ali na sociedade. E tem vários outros exemplos também, que, tipo, se parar para pensar é muito interessante, porque tudo vai ali se encaixando na humanização. Sim. Então, veja bem, nós estamos... Olha só, olha o que eu estou falando. Trabalho é a categoria fundamental do ser, da sociedade, do ser social. Porque quando nós trabalhamos, nós estabelecemos uma relação com a natureza, uma relação parabólica com a natureza, que a gente vai lá, extrai coisas da natureza, modifica a natureza, cria um espaço do homem, um espaço social, né? Cria relações da sociedade com esse meio, e quando nós fazemos isso, nós modificamos o próprio ser, nós modificamos nós, enquanto seres humanos individuais, e o ser da sociedade. Então, vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Meus queridos, Ouro Preto faz frio, e eu gosto de frio, né? E aí é o seguinte, a gente já consegue tomar banho mais quentinho, né? A gente já consegue aquecer a água e tomar banho, né? Tem até gente que é bastante resistente que toma banho frio, seja no inverno, seja no verão. Eu admiro muito essas pessoas. Mas como eu gosto de um banho quentinho, sabe? Então eu só tomo banho frio quando tá muito calor. Pergunto para vocês. O que é mais fácil? A gente comprar um chuveiro elétrico e colocar lá no banheiro para tomar o banho quentinho? Ou todo dia ir lá, coletar uma lenha, botar fogo nessa lenha, aquecer a água para a gente poder tomar banho? Colocar o chuveiro para esquentar a água. Mais fácil, né? Bom, beleza, muito mais fácil. É óbvio, né? Para que eu vou lá no mato caçar lenha para esquentar a água para poder tomar banho? Sendo que eu já tenho um chuveiro elétrico.
né? Quando a gente faz isso, a gente já modificou a nossa forma de existência. Eu preciso diminuir o tempo, eu preciso diminuir o espaço. Eu preciso superar o espaço pelo tempo. Aí, beleza. Lá atrás, o que a gente fez? A gente domesticou o cavalo e foi andar de cavalo. A gente já ganhou, já teve um salto né? Então, em vez da gente andar a pé, a gente anda a cavalo. Já foi uma inovação. Mas, cara, mas aí tudo bem, mas o cavalo ainda não é suficiente. Vamos, né? A gente precisa de mais. Como é que a gente supera longas distâncias mesmo, para não gastar dias, meses? Sei lá, vamos criar alguma coisa. Criou o motor a combustão, criou o trem. Aí depois criou o carro. Aí depois criou o avião. Tudo com o objetivo de superar o espaço pelo tempo, né? Os deslocamentos serem os mais rápido possível. Aí, estamos nós aqui hoje. Beleza. Bom, estou em Ouro Preto, preciso ir em Belo Horizonte fazer alguma coisa. Eu vou ali montar num cavalo e vou para Belo Horizonte. Qual que é a lógica disso, gente? Isso não faz sentido. Nós criamos uma tecnologia que nos permite andar 100 km por hora. Por que eu não vou andar 20? Meu celular está carregando. Vamos pensar no celular. Beleza. O celular é bom e ruim, aquele negócio todo. Mas, cara, é impressionante o tanto que o celular facilita a nossa vida. Não é verdade? Facilita demais a nossa vida. A gente tem um WhatsApp, por exemplo, que olha só, gente, olha só. Nós mandávamos cartas para nos comunicar. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Depois a gente inventa o telefone, o telégrafo, o telefone, etc. Hoje, pelo WhatsApp, eu ligo para o meu primo que mora na Irlanda e converso com ele, olhando para a cara dele lá pelo vídeo. Só pagando a minha internet. Por que cargas d'água eu vou escrever uma carta e mandar para ele? Se eu posso ter o aplicativo do banco, né? Falar do Pix aí, né? Se eu posso ter o aplicativo do banco no meu celular, por que cargas d'água eu vou no banco para pagar uma conta? Para transferir um dinheiro? Então, assim, olha só. Então, quando nós trabalhamos, nós criamos tecnologia, nós criamos técnica. Nós modificamos o espaço, nós modificamos a natureza, estabelecemos uma relação metabólica com a natureza. A gente extrai dela recursos, mas a modifica também. Quando a gente modifica a natureza, a gente está criando o espaço do homem. E quando a gente faz isso, a gente modifica a nós mesmos. Nós criamos cultura. Nós criamos processos que nos humanizam. Nós criamos técnicas que melhoram a nossa qualidade de vida e, por causa disso, modifica as nossas relações. Vocês estão entendendo? Mais ou menos? Vou falar de novo, hein? Essa conversa está muito profunda. Não imaginei que fosse nada disso. Também não achava que a matéria ia para esse lado. Ô, Laura, que você Achava que era completamente diferente. Ô, Laura, você é doida. Ele perguntou, você tá entendendo? Você tá assim, ó. Eu falei, lá, mentira. Falei assim, ó, mais ou menos. Não, pelo nome da matéria, eu não imaginei nunca que fosse esse tipo de conversa, que fosse esse tipo de aula. Também eu acho não. legal, muito profundo. Vamos esperar. Eu notei, ele. Eu tô louca? Eu tô louca ou ele tem umas falas igual de Venilson? Igualzinho. Meus caras.
Igualzinho o Venilson, me lembrou ele na hora. Minha saudade diária, o Venilson. Assim. Ele parece com a Venus. Até o jeitinho de conversar. Nossa, ele é muito fofo. Agora quem ficou em silêncio foi o professor. Oi, pelo nome da matéria, pela coisa toda, eu nunca imaginei que fosse esse tipo de conversa, essa profundidade de conversa. Achei, né, teorias e métodos, eu achei que fosse como ensinar geografia. Eu não imaginei que fosse essa coisa profunda. Menina, eu tô até tonta. Uma quarta-feira, depois de um feriado, tô até besta. Mas essa é só a primeira aula, tem mais por aí. Sério, parece que foi uma pancada assim, não é isso que você pensou, não? Não, mas essa é só a introdução do curso. Depois fica mais fácil. Não, mas assim... Será? fica mais fácil. Mas veja bem, mas é isso mesmo, assim, essas coisas são fundamentais para a gente poder aprender, sabe? Porque aí você cai na sala de aula, por exemplo, o menino tá lá, porra, velho, pra que eu vou estudar geografia, né? Cara, você vai estudar geografia porque você vive no espaço, né? E a forma, quer dizer, e o espaço que você vive, ele interfere na sua pessoa, na sua existência. Cara, uma coisa é andar por Ouro Preto. Andar pelo centro de Ouro Preto. Que é assim, né, velho? Tipo assim, quase que tem que escalar, né? De tão íngreme, de tão acidentado que é. E aí você cria um mapa mental, né? Você cria uma forma de vida ali, né? Uma forma de interpretar esse espaço, como se movimentar, tal. Cara, outra coisa é você ir pro Mato Grosso, sei lá, não precisa, pro Triângulo Mineiro. É tudo plano, planinho. É uma outra relação com o espaço, uma outra relação com o espaço, uma outra relação com o tempo. O tempo está contido no espaço. Ir do centro de Ouro Preto, vamos pensar, na Praça Tiradentes, e da Praça da Tiradentes até a Matriz do Pilar, por exemplo. Lá embaixo, tem que descer tudo. Pá. Imagina se fosse reto. É muito mais fácil. Antigamente eu andava muito de bicicleta, porque talvez eu fui fazer geografia por causa da minha própria experiência de vida, né? Eu sou mineiro, eu sou de Contagem, mas eu passei a minha primeira infância no sul do Pará, na cidade que chama-se Redenção, lá na floresta amazônica. Eu era dessa cor aqui, ó. Sol de lascar o ano inteiro, né? Aquele menino lá que era apenas uma criança, né? Inocente, andando de bicicleta para cima e para baixo, tomando sol o dia inteiro, né? Correndo lá, brincando com os demais meninos e meninas, enfim, na comunidade que eu morava. Então eu era preto igual essa garrafa. Então, assim, uma concepção de vida, de tempo, de espaço, né? Inclusive, assim, a própria criança tem uma outra percepção, né? De tempo e de espaço. E eu gostava muito de andar de bicicleta. Aí eu vim embora pra cá. Cara, eu morro de preguiça de andar de bicicleta em Contagem, em Belo Horizonte. Eu tenho morro demais, velho. Morro demais. Aí, assim, aquela alegria que eu tinha, porque era planinho, né? Redenção, sul do Pará, é planinho, Amazônia, né, velho? Tudo plano, assim, não tem nenhum morro. Aí chega aqui, eu andava de bicicleta, aquele negócio todo, mas depois eu fui desanimando. Falei, caramba, velho. Ia para uns lugares que as morro desse jeito, assim. Falei assim, cara, um dia que eles inventar uma bicicleta que tenha motor, eu volto a andar de bicicleta. Então, está quase, né? Porque eles inventaram uma bicicleta agora que tem motor. Agora dá para voltar a andar de bicicleta aqui na minha região. Entendeu? Assim, É a questão. Instalar o chuveiro elétrico ou buscar lenha? Subir pois é. De bicicleta ou subir de moto e de carro? Pois é. Entendeu? Muito mais fácil. Ou a pé mesmo, assim. Às vezes era mais fácil ir a pé do que de bicicleta.
Que é aqueles morros desse tamanho assim, você desce da bicicleta, tem que levar a bicicleta ainda. Então, assim, a gente vai criando essas relações, né, com o nosso meio, né? E aí, o próprio, quer dizer, o próprio espaço, uma coisa é morar num distrito de Ouro Preto, igual alguns moram aí, Cachoeira do Campo, Antônio Pereira, né, que falaram por aí. Futuramente eu morarei num distrito de num lugar que chama Maracujá, né, daqui a alguns anos. Um dia, sei lá, quando eu assaltar algum banco ou sequestrar alguém, pegar algum dinheiro de resgate, eu vou conseguir construir uma casa lá. Mas, por enquanto, vai ficar lá, vou construir um barraco lá e vou morar lá daqui a algum tempo. Tem dinheiro, né, gente? Como é que faz? Mas, veja bem, uma coisa é morar em Antônio Pereira, em Glaura, em Cachoeira do Campo. Outra coisa é morar numa metrópole como Belo Horizonte. Belo Horizonte e Contagem. Eu moro em Contagem. São outras relações. Entende? Tipo assim, perdão. Eu moro num apartamento. Um apertamento. 50 metros quadrados. Entendeu? Não tem quintal. Eu morei a vida inteira em casas com quintal. Eu morava com meus avós e minha mãe, e a gente tinha galinha, a gente tinha horta, a gente tinha isso tudo. Né? Tinha pé de manga, tinha pé de goiaba, tinha... Beleza. Cresci, casei, aquele negócio todo, não tinha dinheiro para comprar casa, vim morar no apartamento. Fui morar onde eu tinha condição de pagar. Eu moro num apartamento, num prédio, um prédio até que é pequeno, só 12 moradores, né? 12 apartamentos, mas eu moro de frente para a rua. Assim, meu apartamento ele é de frente para a rua. Minha rua é super movimentada, porque passa um ônibus. E tem um boteco perto, quase em frente aqui em casa. Então, olha só. Aí, essa relação minha com o espaço aqui é uma relação. Quando eu puder morar lá no meu cantinho, lá no Maracujá, vai ser uma outra relação completamente diferente. Um outro modo de vida. Entende? Então, assim, se a gente não entende essas... Aí a gente está pensando na ontologia, né? Na ontologia da geografia. Se a gente não entende de fato o que é o espaço socialmente produzido, né? O que o espaço ele provoca, né? na existência dos sujeitos, dos homens e das mulheres e das crianças, a gente vai continuar destruindo o planeta e essas relações vão ficando, sabe, perdidas. Porque o tempo do capitalismo é o tempo sem misericórdia, né? É o tempo sem tempo. Vou beber uma água aqui. Vocês estão me entendendo? Então, veja bem. Estamos conversando sobre ontologia em geografia. Categoria principal, trabalho. Com o trabalho, nós modificamos o meio que nós vivemos e, consequentemente, nós modificamos o nosso ser. Nós humanizamos o meio e nos humanizamos. Nós criamos o espaço da técnica, que o Milton Santos chama de meio técnico científico informacional. Vocês já ouviram esse termo em algum momento da vida suas aí, né? Então, o que é o meio técnico científico informacional? É esse meio que o trabalho modificou. E ao fazer isso, é o espaço do ser social. O ser social, ao trabalhar, cria um espaço dele, né? E, ao mesmo tempo, o modifica.
Então, a categoria central da ontologia em geografia é o trabalho. O trabalho que cria, que modifica o meio que a gente vive, o espaço que a gente vive, que cria uma forma espacial humana, que cria a espacialidade, que cria a paisagem. Ok? Vocês estão me entendendo? Mais ou menos? Então, veja bem. O ser social é a sociedade, mas a sociedade pura? Não. A sociedade que, dentre outras coisas, trabalha. Mas o trabalho aqui não é esse trabalho de ganhar dinheiro, é o trabalho que é ontológico, tem a ver com o ser do homem, com o ser da espécie. Nós trabalhamos no sentido de que nós modificamos o nosso meio, nós produzimos um espaço, né? Nós criamos uma paisagem humanizada, humana. Ao fazer isso, nós criamos um processo de humanização de nós mesmos, né? Aí a Yasmin citou o filme O Enigma, lá, de Caspar Hauser. O sujeito ele não conseguia viver em sociedade. Por quê? Porque ele é um alienígena, velho. Ele chegou, ele não viveu desde sempre em sociedade, ele não desfrutou ele não aprendeu socialmente, ele não conseguiu ser sociedade. Ele não passou por um processo de humanização. Ok? Então, se a geografia, se a gente pode pensar numa ontologia da geografia, né, é porque a geografia estuda, a gente reflete sobre um processo que nós fazemos todos os dias, o tempo todo. Nós quem? O ser social, a sociedade. Porque todos os dias a gente está modificando o espaço, a gente está produzindo espaço. E ao fazer isso, nós modificamos a nós mesmos. A gente cria uma sociedade, a gente cria uma cidade, a gente constrói uma cidade que é desigual, problemática, cheia de contradições, né, com espaços de miséria, de violência, de brutalidade, etc. Cara, isso somos nós que construímos. E isso reage no nosso cotidiano, nas nossas ideias. Isso modifica as nossas relações com o meio, com os nossos próprios pares. Para quem vive numa grande metrópole igual eu, mais violenta, a primeira coisa que você faz é desconfiar. Se o cara está chegando perto de você, esse cara vai fazer o quê aqui? Me matar, me roubar, ou quer só conversar, só quer tirar uma ideia. Olha só o nível de loucura que a gente vive. Porque nós criamos uma cidade, nós construímos uma cidade, que ela é doentia. Nós construímos um espaço mutilado e mutilante que é doentio. Então isso interfere nas relações. Então, se existe uma forma ontológica de pensar a geografia, de ser geografia, é porque nós, ao trabalharmos e criarmos um espaço à nossa imagem e semelhança, nós modificamos a nós mesmos. Sim? Tá? Gente, só um minutinho, por favor. Meu Deus, que aula doida! Bem profundo. Misericórdia! Você É tá doido. filosofia. Eu já gosto de falar misericórdia, eu tô aqui quase rezando um texto. Tá quase igual a matemática. Ah, não, isso é melhor que a matemática. Sério, pelo nome da matéria, né? Tudo, eu nunca imaginei que fosse toda essa profundidade de antropologia, epistemologia, sei lá o que, logia. Misericórdia.
Vai ficando é doido. Estão vivos? Estão acordados? Sim. Se cochilar é que não vai entender nada. Já pensou? Aí ferrou tudo, né? Mas veja bem, isso parece que, assim, Oi, mas isso está parecendo conversa de boteco, né? A gente vai fazer filosofia, né? Que é excelente, inclusive. Não, mas é porque a gente tem que aprender a dar respostas para os nossos alunos. Por que cargas d'água eu estou fazendo geografia? Lá o menino, pô, professor, por que eu estou estudando geografia, velho? Porque por causa disso, só que aí a gente, né, os professores de geografia mal formados, né, eles ficam dando mapa para os meninos fazer e desenhar, mandando ele fazer resumo de certas coisas, tal, quando na verdade eles têm uma preciosidade na mão deles, né, que é fazer cálculo de latitude e longitude. fazer cálculo. Tia. Nem eu sei fazer isso, para você ter ideia. Né? Parece bizarro isso, né? Mas como assim, né? Mal, essas coisas nem entravam na minha cabeça direito. Aí quer fazer que os meninos sabem o que é. É até legal saber, né, velho? Mas assim, azimuth, nem sei essas palavras doidas aí, equinócio. Tá, beleza, legal saber, tal, mas enfim, objetivamente. E aí, amigão? A gente tentar entender, vamos pensar aqui como é que a gente vive, ou nós vamos destruir o planeta. Né? Nós vamos continuar destruindo o planeta, é isso. Tipo assim, e aí? O que nós vamos fazer? A gente só tem esse planeta aqui. Por enquanto, a gente ainda não teve nenhuma... Eu gosto muito de filme, então eu cito muito filme, sabe? Tem um filme que chama Interestelar. Vocês já viram esse filme, do Christopher Nolan? O diretor que fez a trilogia do Batman, fez um filme que chama Origem. Já. Você já viu, Ana? Só a Ana que viu, gente? Não mais ninguém? Você já viu também, Andressa? A Ana é sempre a aluna que já viu todos os filmes que os professores falam. Porque a Ana, então, é cinéfila, é tipo eu. Pessoal, meus colegas ficam tipo, pô, você é chato demais, a gente vai falar com os negócios, você já viu, né? O Nolan só faz filme doido. O Nolan só faz filme doido, com certeza. Desde o primeiro filme dele, que chama Amnésia. Então, eu gosto muito de filme. Então, assim, eu leio sobre cinema, eu leio sobre autores, né, sobre diretores, eu gosto, né, eu gosto mais de filme do que de série. Eu não tenho muita paciência com série, não. Inclusive, assim, pra você ter ideia, eu sou doido para fazer cursos, né, de cinema mesmo, assim, de teoria de linguagem e tal. Eu acho muito legal. A sétima arte me encanta muito. Mas tem um filme chamado Interestelar. Esse filme é muito interessante. Até em colapso. E aí, de repente, aparece lá um buraco de minhoca lá perto da Terra. Alguém já ouviu falar num buraco de minhoca? Sabe o que é isso? É uma teoria física muito doida, assim, que ela Vamos lá no buraco de minhoca, né?
É como o espaço, né? O espaço as distâncias do espaço, essa folha aqui, né? É de uma ponta a ponta, né? Aí tem uma teoria da física que fala o seguinte, que existe uma dobra no espaço-tempo, né? E aí que você consegue criar uma passagem, que é um buraco de minhoca, a partir dessa dobra, né? Então você consegue viajar milhões de quilômetros, milhares de anos, rapidamente, né? E que existem buracos de minhoca em todo o universo, né? Essas coisas que os físicos ficam fazendo, né? Os caras são muito doidos, né? Fica lá, deve usar um alucinógeno lá e ficar pensando nessas coisas, né? Eu acho que me falta esse alucinógeno. Mas, pois eu não uso nenhum alucinógeno, mas eu adoro também ficar lendo sobre física e tal. E aí, no filme é o seguinte, aparece um buraco de minhoca lá, e esse buraco de minhoca leva lá a 3 possibilidades de planetas, que, aí assim, não vou contar a história do filme, o filme é magistral, genial, né, mas objetivamente, assim, no final você entende que o buraco de minhoca foi colocado lá, né, aí foi colocado por quem, aí depois vai contar a história. Mas a história se resume no seguinte, bom, o planeta tá morrendo, e a gente precisa arrumar um outro para a gente viver. Essa é a história do filme, a história, o mote geral. Bom, nós não temos nenhum buraco de minhoca perto da Terra aqui que apareceu, nós não temos tecnologia para alcançar grandes distâncias com pouco tempo. A gente não conseguiu descobrir como é que faz isso ainda, nem sei se vai descobrir. Então, objetivamente, a gente só tem um planeta Terra para a gente poder morar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar destruindo ele? Nós vamos comprometer a nossa existência? Então, olha só como é que essas coisas são. Isso é geografia, gente. Nada mais geográfico do que isso. E nada mais ontológico do que isso, que a gente está falando assim, olha, a gente só tem esse planeta para viver. A gente só tem esse planeta para constituir o nosso ser social. E aí, nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos continuar destruindo? Isso é geografia. É a geografia que pensa essa relação. É a geografia que está mostrando para o mundo desde sempre, gente, olha só esse negócio aqui. Vamos tomar cuidado com isso aqui. E aí, a gente tem, por exemplo, Star Trek, né? Star Trek é os antigões lá da década de 60, né? O Dr. Spock lá, né? O Vida Longa e Prosperidade. Tem uns filmes novos aí que são bons, tal. Mas Star Trek, Vida Longa e Prosperidade. Star Trek era a série inicial lá, ela já era ao contrário. Ela já era assim, os humanos, eles superaram suas divergências, criaram né, parar de fazer guerra entre si, parar de matar o planeta, aquele negócio todo, foi desenvolver a ciência, a tecnologia, e por isso deu condição deles ir ter contato com outros mundos, né, indo audaciosamente onde ninguém jamais foi. Esse era o lema do Star Trek. Mas a gente não conseguiu chegar lá também, né? E nós vamos ficar fazendo o que com o planeta? Essas são questões eminentemente geográficas. E essas são questões eminentemente ontológicas. Entende? Por isso que a gente está refletindo, conversando sobre a ontologia, né? Sobre o ser social, sobre trabalhar, sobre criar um espaço técnico, sobre modificar a existência social a partir da modificação do espaço e do tempo, né? Da criação dessa paisagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir sobre isso, porque, ok, a gente melhora a nossa vida, mas nesses termos aí, a gente também está comprometendo a nossa existência pro resto da vida, né? Porque aí é uma outra categoria importante da ontologia do ser social, né? Que é o capitalismo.
Então a gente vai ter que conversar, sempre a gente vai ter que trazer o capitalismo para a nossa conversa. Porque o capitalismo, ele é essa totalidade que captura, vamos dizer assim, o ser social. Né? O capitalismo se transforma numa totalidade. Né? Ele dita os ritmos de vida, os tempos de vida, e a forma atual como nós temos dominado e produzido o espaço. Então, veja bem, eu já falei duas categorias, eu falei trabalho, e agora eu já estou falando de capitalismo. Então, são duas categorias importantes para a gente pensar a ontologia da geografia. Mas é claro que a gente não vai desenvolver muito isso, né, do capitalismo hoje e tal, mas essa é uma categoria que vai estar presente aí sempre, para a gente poder pensar. Não tem como pensar o mundo sem pensar as relações capitalistas. Ok? E aí, a partir da semana que vem, a gente conversa um pouco sobre epistemologia, tá? Eu deixei igual eu falei com vocês, eu deixei um texto do Harvey, que é sobre o espaço. Então, eu quero que vocês leiam esse texto para a semana que vem, que a gente vai conversar um pouco sobre ele também, tá? E aí, eu não vou colocar muito textos para vocês lerem, não, eu já fui mais alucinado com o texto, sabe? Os meninos ficavam escandalizados e horrorizados, e agora me odiavam, né? No final das contas, vocês vão me odiar, assim, mas eu já estou acostumado com isso. Mas eu estou tentando diminuir a carga teórica para vocês lerem, né? Mas eu prometo diminuir, mas eu não prometo que vou colocar coisa fácil, não. Tá? Porque uma outra característica importante da minha pessoa é que eu não subestimo a capacidade de ninguém. Eu falo isso com meus alunos da graduação e falo isso com meus alunos do técnico. Assim, eu acredito na capacidade de vocês. Né? De forma alguma, eu quero ser só um mero transmissor de conhecimento. Assim. Não. A gente tem que conversar, a gente tem que. Eu preciso fazer essa aposta na inteligência de vocês. Né? Se eu não fizer essa aposta, quem fará, né? Então, eu acredito que vai vir coisa. Nossa, velho, tem difícil, tem difícil mesmo. Né? Tem coisa que é difícil mesmo. Mas é isso, hoje você lê, aí depois, daqui a um tempo, você vai reler e fala assim, não, rapaz, né? Naquela época estava mais difícil, mas hoje está mais fácil tal. É assim mesmo, a gente vai acumulando bagagem, conhecimento, e aí os textos ficam mais fáceis. Primeira vez que eu li o Marx, que eu li o Lefebvre, que eu li o Harvey, eu não entendia bosta nenhuma, né? Estava na graduação igual vocês. Aí depois eu fui no início, aí depois pegava uns professores psicopatas igual eu, assim, dava uns trem doido lá para os meninos do primeiro e segundo período, eu ficava doido, né? Aí depois que eu estava lá no quinto, sexto período, aí eu pegava os textos e falei, nossa, cara, que brilhante esse negócio aqui, eu não tinha... Mas assim, o professor também apostava na minha inteligência, né? Mas aí, só que... Acho que eu não entendia tanto assim. Mas enfim. Mas é isso. Então, para o nosso primeiro encontro é isso, guardem os conceitos de ontologia, trabalho e capitalismo, para a gente poder pensar um pouco da epistemologia em geografia e para a gente pensar a categoria espaço, né? Porque Maíra, nossa disciplina chama Teorias e Métodos em Geografia. Então nós estamos conversando sobre teorias em geografia primeiro, para depois a gente conversar sobre métodos. Deu um nó aqui, mas a gente vai ler e até quarta-feira que vem a gente tenta colocar as coisas no lugar. Tenta. Tem que tentar, pelo menos, né? Uhum. Meninos e meninas, algo mais? Vocês, assim, tirando o que vocês não entenderam, né? Tirando o que vocês não entenderam. Tem alguma dúvida? Tirando que foi ruim? Muitas. Tem muitas, né?
E a gente fiquei vai com medo desse final aí. Como assim Deu ficou com um medo? certo medo dessas que- suas falas sobre você. Não, pois é. A palavra teoria, método, psicopatia, professor psicopata, assim, foi uma combinação estranha no final, sabe? Não, Adoro mas- as falas da Mayra, gente, pelo amor de Deus. Né? Você gosta do circo, né? Mas não, mas é isso, assim. Igual eu falei, como eu não subestimo a capacidade de vocês, eu exijo um pouco mais às vezes, né? Não sei como é que são os outros professores, né? Mas às vezes eu trago uns textinhos mais difíceis mesmo, pra vocês verem e tal, mas a gente vai estar aqui, vai conversar sobre eles, né? Tá? Então não Quanto aos precisa. professores, a gente coloca o nomezinho deles assim, no papel e joga no altar, pede uma oração. Sim, é isso mesmo, né? Isso, uma oração no altar, né? Não coloca lá numa encruzilhada lá. Não, aí pronto, aí complicou. Mas assim, um pouco do ritmo da aula é esse mesmo, uma conversa bem franca, bem honesta, assim, com vocês, e é isso. Sua divisão de pontos, professor? Divisão de trabalhos, tarefas? Boa pergunta, viu? Eu vou ter que pensar nisso, mas eu costumo dar uma prova, né? Meio que na verdade, assim, eu sou obrigado a dar prova, vocês sabem, né? Pelo regimento do curso, eu sou obrigado a dar uma atividade que é como uma prova, né? Mas eu sou bem tranquilo, assim. Eu sou exigente na correção, mas eu dou umas 3 atividades, eu não dou muita coisa. Mas eu sou exigente na correção também. Igor. Ui. Sobre o que você falou das apostilas, dos textos e tal, eu até concordo com você que daqui a 1 ano, 2, quando a gente tiver com os períodos mais avançados, a gente vai ver esses textos com mais maturidade, vai lembrar e tudo. Mas o que eu faço se eu preciso da maturidade para entender ele agora? Leia com bastante atenção. Esse é o broto, né? Eu lembrar que, assim, nossa, eu tenho aquela apostila que eu vi lá no segundo período e é massa, deixa eu voltar nela, ver ela com outros olhos, outra maturidade, né? Mas aí vem a pedrada do que eu preciso para ela agora. Não, aí você vai conseguir, você vai absorver o que for possível agora, né? E depois você vai absorver o que o seu conteúdo, né, de conhecimento vai te permitir também, né? Absorver. Mas isso é muito normal, viu, Maíra? É muito normal, assim. Então, às vezes a gente textos assim que acha, caramba, esse trem é difícil. E é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas depois ele se torna mais fácil. A gente teve no último semestre, não, até tem nesse semestre também, a gente teve no último semestre algumas companheiras de turma que já estavam mais avançadas, né? Quase terminando a graduação e tal. Cara, você vê as meninas conversando, que outro nível de conversa, outro nível de entendimento, é admirável, assim. Para a gente que estava no segundo período ainda começando, né? E desde o começo é AD, elas vêm de um curso que foi todo presencial e tal, então é outro entendimento, outro nível de conversa, é outra maturidade. Sim, com certeza. Não, isso é normal, tá? Isso é o esperado, porque se você fosse genial, você não estaria nem aqui, né? Você já estaria até no meu lugar aqui dando aula, né? Muito genial, assim, muito pra frente, né? Existe, mas é raro. Então, para semana que vem, não esqueçam do texto. A aula no mesmo bate-horário, eu mando lá o link, né, da aula, toda vez eu vou mandar o link para os nossos encontros semanais. E acho que é isso. Não vamos ter um grupo, alguma coisa a respeito? Tem as disciplinas que a gente tem os grupos, professor. Aí. Não? Você não se interessa? Não, porque a gente tem disciplina que o próprio professor criou o link do grupo do WhatsApp e tal, se interessa em participar. A gente não faz o grupo só nosso, porque a gente já tem o nosso grupo de geografia. Falo com você, com a sua participação. Porque a gente tem professor também que não tem, que o único contato é o e-mail mesmo, e ponto. Eu não costumo interagir muito no WhatsApp, não, sabe? Então, eu não sei se... Porque tudo que eu colocar para vocês vai estar no mesmo, né?
E aí eu respondo os e-mails. De fato, eu não interajo no WhatsApp, assim, não, muito raro. Não tenho muita paciência, não. Sabrina, pode falar. O link será permanente, esse link aqui, porque a gente tem uma caixinha lá no grupo que a gente coloca todos os links para não precisar ficar toda vez enviando. Aí cada aula será um link diferente ou será somente esse? Então, uma pergunta muito boa essa, velho. Eu vou te responder que eu não sei fazer o link permanente. Vou ter que descobrir como é que faz isso. Eu acho que na hora que você faz lá tem a opção, não sei também. É porque tem professores que tem apenas um link para todas as aulas. Aí a gente coloca lá todos os dias, o dia que é a matéria, o nome do professor e o link da aula, que aí já é direto, entendeu? Tá, eu vou tentar descobrir como é que faz isso, tá? Que eu ainda, de fato, igual eu falei com vocês, eu comecei essa semana, então eu caí de... Cara, não é pedido que cachorro em dia de mudança, né? Então... Inclusive, tinha uma professora que ela fez igual a Ana falou, ela fez pela agenda do Google. Ou seja, 5 minutos antes de começar a aula, aparecia o convite no telefone de todo mundo, que a gente já clicava e já entrava direto, não precisava nem do professor aceitar. Caramba, que sofisticação isso, hein? Eu vou tentar descobrir como é que faz isso aí. Fala, Andressa. Você pode colocar seu chat aí no e-mail, por favor? O seu e-mail no chat, quer dizer? Ah, tá. Posso colocar meu celular também. Não tem problema com isso, não. Mas vocês podem mandar mensagem para mim também, tá? Por esse contato aí, me ligar, enfim, se precisar de alguma demanda. Mas eu vou pensar nesse grupo, talvez, de fazer. Vou tentar descobrir também como é que faz esse trem do link permanente e tal. Mas é isso, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, que eu tô trocando pneu com o carro andando, né? Então, o pessoal teve meses para aprender o que eu tô tendo que fazer em 1 ou 2 semanas. Tá bom? Mais alguma outra informação importante? Alguma questão, assim, que vocês tenham para me fazer? Não? Tranquilo? Professor, eu vou até te pedir desculpa, porque como ficamos um mês à toa, né? Assim, à noite tá meio agarrado, sabe? E ele agora já tem idade de saber onde que é o escritório. Então ele vem. Até então a gente enganava ele pela casa fora, né? Não, mas eu não tenho problema nenhum com criança, não. Pelo contrário. Adoro. Então, acho que a gente pode terminar a aula. Pode ser? Certo? Então... Certinho. Vou pausar aqui, interromper a gravação. E aí eu vou